Oi, gente, tudo bom? Vamos para mais uma aula hoje de religião. Pega lá o teu livro de Cidadania, Moral e Ética e vem comigo. Deixa eu te apresentar a nossa trilha pedagógica. Vai ser no livro Cidadania, Moral e Ética, página 80 a 82. Eu vou sair da sua tela para que você possa melhor acompanhar. Pega o teu livro e faz uma boa leitura do texto, tá bom? Então, nós vamos falar sobre biodiversidade. Essa palavra significa a variedade de vida e engloba a riqueza das espécies, dos genes que contém, dos ecossistemas que constituem o meio ambiente. Essa palavra está dizendo que existe uma grande variedade de espécies, de plantas, de animais e também inclui nós, seres humanos. Olha aí, gente, que coisa linda é a criação, né? A diversidade de verde, de cores, de plantas, de animais. Isso é muito legal. Então, a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies dos ecossistemas. Ou seja, cada ecossistema tem a sua espécie e cada ecossistema ele compreende e também ajuda a manter outros ecossistemas vivos. Então, olha aí, o nosso, Brasil, ele é muito rico, ele tem uma variedade, uma diversidade muito grande de ecossistemas. Atualmente, a biodiversidade consiste em 3 níveis. Diversidade de espécie, que é a riqueza de espécies existentes, incluindo todos os organismos da Terra, dos mais simples aos mais complexos. Diversidade genética, que é a diversidade de genes entre os indivíduos e uma espécie, e a diversidade de um ecossistema, que é a diversidade de ecossistemas nos quais a comunidade biológica habitam e se integram. Ou seja, a diversidade de espécies seriam as várias espécies de animais e plantas que existem no nosso sistema, no nosso planeta. Diversidade genética seriam que cada ser humano e cada espécie, seja plantas, animais, fungos ou bactérias, eles têm uma genética diferente, mesmo pertencendo ao mesmo grupo. E a diversidade de ecossistemas é justamente essa grande variedade de ecossistemas que existe. O ser humano é um ecossistema, os animais seriam outro, né? As plantas, os fungos, a bactéria são ecossistemas diferentes e que um complementa e mantém o outro vivo. Então, todos os níveis são fundamentais para a sobrevivência da espécie, incluindo a espécie humana, ou seja, nós fazemos parte desse ecossistema, nós fazemos parte dessa biodiversidade. Os ambientes mais ricos em quantidades de espécies no planeta são as florestas tropicais, os recifes de corais e os grandes lagos tropicais e as profundezas do mar, e também os mangues, tá? Então, gente, o livro de ética quer chamar a nossa atenção em relação a nos posicionarmos como seres viventes e que complementamos um ecossistema. E que o ser humano é o único ecossistema que destrói todos os outros, infelizmente. O livro de ética quer chamar a nossa atenção justamente para que nós possamos agir corretamente, respeitando o meio ambiente e respeitando assim os ecossistemas, usando sim dos ecossistemas, mas com consciência para mantê-los vivos, tá? Então, nosso Brasil, ele é riquíssimo em biodiversidade. A biodiversidade brasileira é uma das mais ricas do nosso planeta. Os números de espécies da fauna e da flora brasileiras impressionam. São mais de 5.000 espécies de fungos filamentosos e de leveduras, cerca de 10% da diversidade mundial. Isso só aqui no Brasil, tá, gente? 22% da diversidade de
briófitas do mundo, cerca de 1.400 espécies de pterodáctilos, 12% da diversidade mundial. Maior diversidade de plantas aginopesmas do mundo, que estima-se mais de 45 mil espécies. Entre 90 a 120 mil espécies de inseto, ou seja, 10% de todos os insetos que existem no mundo estão aqui no Brasil. Maior diversidade de peixe do mundo, mais de 3.500 espécies de peixes diferentes só aqui no nosso Brasil. A fauna mais rica do mundo para os grupos de anfíbios é a nossa. Cerca de 1.800 espécies de aves diferentes, mais de 650 mil espécies de mamíferos. Ou seja, o nosso país ele é riquíssimo quando o assunto é biodiversidade. Faz com que essa diversidade toda faz com que o Brasil seja considerado um país de mega diversidade. Grande parte da diversidade brasileira é encontrada na floresta amazônica, na Mata Atlântica e no Cerrado. A Amazônia é a região do planeta com maior biodiversidade. Apesar disso, acredita-se que muitas espécies ainda nem foram conhecidas e descritas pela ciência, o que aumenta ainda mais o número de espécies, ou seja, existem espécies de plantas e de animais e de outros seres que não foram catalogados ainda, de tão grande que é aqui no Brasil. A biodiversidade da Mata Atlântica também, que a Mata Atlântica é uma floresta tropical rica em espécies. Estima-se que cerca de 8% das espécies do planeta habitam nessa área. Ao mesmo tempo, com a intensidade de destruição é também considerada como um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo. Infelizmente, os seres humanos, como eu já disse anteriormente, é o único ser vivo do ecossistema que está destruindo a sua própria natureza. Ainda assim, a região abriga mais de 20 mil espécies de plantas. Existem ainda 849 mil espécies de aves, 370 espécies de anfíbios e 200 espécies de répteis, 270 mamíferos e 350 espécies de peixes. É rico ou não é o nosso país? Muito rico, e ainda existem pessoas passando necessidades, e nós estamos ainda sofrendo com todas as alterações da natureza, porque infelizmente nós não cuidamos. Temos que saber que nós somos protagonistas dessa história. E você, criança, que está crescendo aí, cresça tendo a consciência de que você precisa cuidar desses ecossistemas, tá bom? E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu fiquei super empolgada quando eu li esses estudos, porque fala do quanto a gente é rico. Beijos, até nossa próxima.